Este é o evangelho de massagem de ego. Evangelho que não confronta. O evangelho que todo mundo aplaude. O evangelho de dar a volta por cima do erro. Vai virar a página da minha história, oh meu Deus, vai virar. Igreja Bola de Neve, Igreja da Lagoinha. Delize. Uma decadência da igreja no Brasil. Esse é o retrato da igreja no Brasil, como está escrito no texto sagrado. Ai do mundo por causa dos escândalos. Isso é uma frase bíblica. Está relatado no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 18, 7. Até importa que haja escândalos, mas ai de quem vem o escândalo. Recentemente, o Brasil se deparou com uma notícia do escândalo envolvendo a liderança da Igreja Batista Lagoinha. Que você um dia iria imaginar vendo uma matéria da Igreja Batista da Lagoinha envolvida em escândalos envolvendo as principais lideranças por disputa do poder, do nome da igreja, quem é que manda mais, fecha, tira meu nome, tira o nome que é meu. Isto só nos leva a acreditar que estamos vivendo em tempos de uma decadência espiritual no seio da igreja evangélica. E sobre a igreja Bola de Neve, recentemente, o falecimento do apóstolo Rina, que só levantou e sacudiu aquelas poeiras que estavam já esquecidas sobre questões judiciais, e inclusive o afastamento, Ordem judicial. O apóstolo Rina não poderia se aproximar das pessoas envolvidas, incluindo membros da sua própria família. Seja muito bem-vindo. Deixa eu convidar você para chegar para cá, marcar sua presença. Sou o pastor Ricardo Santos, você está no meu canal Voz Profética. Isso aqui é um vídeo para quem é crente de verdade. Isso aqui é um vídeo para quem não compactua com o engano, com o erro. Eu digo isso porque recentemente eu reagi aí à situação envolvendo o cantor J Neto. O que eu ouvi de criticar ao meu posicionamento, a forma como eu expressei, eu trato de doutrina. Ora, se a doutrina ela não é mais válida, para que carregar a Bíblia? A Bíblia não é desodorante para ser carregada embaixo do braço, em cima praticar. Ah, mas se ele bebe, eu amo ele, adoro o hino dele. Se ele bebe, é problema dele. Que evangelho é este? Gente, vocês viram? Deixa eu convidar você para chegar. Eu tô com vontade de falar algumas coisas, tá entalada aqui. Vocês viram a matéria ontem? Alguns youtubers trouxe a informação sobre a Flor de Lis cantando dentro do sistema prisional carcerário. Ou vice-versa, claro. E ela falou algo tão interessante. Ela disse o seguinte, que tem muitas pessoas que se espelham nela. Muitas pessoas que têm ela como exemplo. Exemplo de quê? Olha, eu estou no Rio de Janeiro e eu sei o que eu estou falando. A Flor de Lis é exemplo para quem? Uma mulher que destruiu a sua própria família. Uma mulher que destruiu o ministério. Aliás, que ministério? Eu participei das oitivas. Eu fiz, inclusive tem vídeo. Eu vou fazer algumas matérias. Você quer? Eu vou trazer algumas matérias aqui sobre o caso, mas de uma forma diferente, reagindo às falas da Flor de Lis. Como, por exemplo, eu fui o único youtuber que lá no plenário a entrevistou. Eu tive essa oportunidade de perguntar a ela sobre o que um teólogo que frequentou a sua igreja disse sobre as questões dos rituais macabros,
sobre a questão... Gente, é muita coisa pesada. Eu não tenho estômago para tratar essas coisas, não. Mas como eu tenho minha forma radical, minha forma de me expressar, tem coisa que eu prefiro não entrar. E é tão interessante isto, que ela falou ontem no vídeo, cantando lá dentro, participando de eventos como se fosse um The Voice, né? E ela, em uma entrevista, que era para a Globo, me parece, que ela tem aqui fora muitas pessoas que veem a Flor de Lis como um exemplo. Exemplo de quê? Eu preciso que você que está chegando, joga esse vídeo para todos os grupos de igreja. Já que ninguém tem a coragem de confrontar esse tipo de evangelho, eu tenho. O evangelho que querem introduzir goela adentro. Não é o evangelho de renúncia. Não é o evangelho de perdão, o evangelho de convencimento. Não. É o evangelho, olha, eu vou chegar desse jeito, olha, vai ter que me aceitar. Gente, eu poderia fazer uma lista aqui. Mas eu destaquei os principais escândalos envolvendo lideranças que deveriam ser espelhos, que deveriam ser retrato, modelo. Gente, eu gosto muito de Bíblia. Sabe o que está escrito? Eu separei alguns textos aqui, principalmente em 1 Coríntios, capítulo de número 14, o versículo que é tão interessante, 33. Porque Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios, capítulo de número 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão. Senhor André Valadrão, como eu admirei o seu ministério, mas quantos problemas o Senhor tem trazido para a igreja Lagoinha? Primeiro com a questão global. E agora porque eu sou dono, eu sou o nome, a igreja não é de ninguém. A igreja não é do homem, a igreja é soberana. Deixa a igreja é soberana. Aliás, falar em igreja, qual é o modelo da igreja? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali nasce a igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 40. Eu gosto muito do 42. E perseveravam na doutrina, na comunhão, koinonia. Quando se fala comunhão, se perde muito. Koinonia, que é uma das variantes da palavra, da semântica da palavra. Comunhão, união, estar em comum, estar de acordo, concordância, estar junto, permanecer. Já dizia o escritor hebreu, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Eu destaquei alguns exemplos aqui, mas eu deveria dar tantos exemplos, gente. Tanto escândalo. Aí vem André Surak dizendo que vai abrir uma igreja. Pensa numa coisa, gente. Virou chacota a palavra igreja, né? Só que eu não vou consertar minha fala. Eu citei de ironia. Evangelho que não é de renúncia não é evangelho. Evangelho que não tem fundamento, que não tem princípio, não é evangelho. Esse evangelho não é o de Cristo. Porque o evangelho de Cristo, 2 Coríntios, capítulo número 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vivemos uma geração de Nicodemos, que quer viver às escuras, e quer seguir o evangelho escondido. Não o evangelho que nós conhecemos, não é o evangelho que Cristo nos ensinou. Saia fora dessas igrejas, fujam desse evangelho. Ah, o evangelho é light, evangelho tudo pode. Eu enxerguei o evangelho de uma forma diferente que ninguém viu. Sai fora disso. Olha, eu encontrei aqui nas entrelinhas base, conteúdos que me dá base para afirmar a minha tese. Não. O apóstolo Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada, soprada e apta para ensinar, corrigir e doutrinar.
Eu discordo de muita coisa, mas eu prefiro, às vezes... Eu sei que vai vir pessoas para dizer aqui, você está julgando, isso não é julgar. Até importa que os sinceros se manifestam. Para quê? Para quê? É necessário que haja heresia para isso. Eu vim aqui defender a classe dos sinceros. Gente, tá enojando já. Tá feia a coisa. Não dá, gente. Dizer que uma pessoa que teve audácia de envolver toda uma família, dizer que é exemplo. Exemplo sou eu, que sou um trabalhador, pago minhas contas, tenho minha dívida digna, com a graça de Deus. Lutei, vendi limão na feira, vendi alho nas ruas, fui camelô. Hoje eu tenho várias profissões, inclusive algumas não exerço. Eu sou exemplo para minha casa, para minha família. Eu sou exemplo. Aonde uma pessoa, desculpe-me, com todo respeito a esta classe, mas aonde uma pessoa que está atrás das grades, pagando pelos seus feitos, é exemplo de vida. Fujam desse evangelho que leva membros da sua própria família. Evangelho que leva o seu irmão em Cristo a um litígio. Isso não é evangelho. Eu vou te processar, isso não é evangelho. Queria muito que você compartilhasse esse vídeo. O quanto for possível. Joguem para o maior número de pessoas que você puder. Links embaixo para você se inscrever. Olha, tem um link importante aqui. O link importante para você curtir lá. Ouça lá o Emanuel, o Yeshua, o verdadeiro evangelho. Ouça. Quer ouvir o verdadeiro evangelho? Aí, o link fixado para você. Se puder, se inscreva no canal. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe muito, tá bom? Que Deus abençoe em Cristo. Fique com Deus. Até a próxima matéria.